Bom, vamos lá, 10h33. Olha, com a economia brasileira, né, sendo testada, colocada à prova, o setor da construção civil, encara esse momento da mesma maneira e ainda segue projetando um crescimento acima da média do PIB. Bom, os olhos acabam se voltando, sem dúvida, para a região sul do Brasil, que é um dos principais motores desse avanço e que é uma região que ainda traz muita esperança para o setor. Nos últimos 12 meses, o volume geral de vendas imobiliárias na região somou 82 bilhões de reais, com um destaque para o nosso estado do Paraná, que responde por 18 bilhões desse total. A força do mercado de trabalho, o ambiente de investimentos e a articulação entre lideranças públicas e privadas, isso coloca o nosso estado no centro do debate nacional. E é justamente esse o foco do ConstruAsul 2025, que é um dos principais eventos do setor imobiliário e da construção no Brasil, que começa amanhã na nossa capital. Para poder falar sobre esse momento da economia, da área da construção civil e também do ConstruAsul, eu recebo aqui no estúdio o Carlos Cade, que é presidente do Sinduscon, e o Marcos Mauro, que é vice-presidente da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil para a região sul. Cade, bom dia. Bom dia, João. Tudo bem? Tudo jóia. Marcos, bom dia. Bom dia, João. Bom dia aos amigos ouvintes da Jovem Pan. Vamos lá, vamos falar sobre esse momento da economia. Bom, a cada semana uma surpresa, como entender tudo isso e como a gente observa também já os reflexos para o setor que é diretamente impactado, né? Quando se fala em taxa, acesso a crédito, imposto sobre a operação financeira, muda. Como que vocês têm observado esse momento e o quão desafiador ele já está sendo? O nosso setor, isso é impactado muito em tanto em vendas como na parte de produção. Enquanto o Brasil fica voltado para uma discussão que nós estamos acompanhando nos últimos dias, aí debates políticos, nós aqui da região sul, e esse é o principal objetivo do ConstruAsul, é nós passarmos para o resto do Brasil um modelo de gestão que é voltado para produção, para ações de interesses sociais e não para ficar discutindo quem fez, o que foi, e isso serve até para tirar, como você disse muito bem, João, o centro do problema, que são esse gasto do governo, que ele não faz o dever de casa, incentiva, procura endividar a população, anunciando créditos baratos, taxa de juros em função desses gastos administrativos. Então, nosso intuito aí no ConstruAsul é passar um pouco para o Brasil, que desde ontem tem eventos nacionais aqui, virou a Curitiba capital da construção no Brasil, nesses 3 dias. Um pensamento diferente. O Sul aqui nós estamos preocupados em resolver, em propor e não ficar discutindo coisas que não levam a nada. Marcos, a tua avaliação também desse momento, né? E o quão desafiador está sendo, por mais que haja uma perspectiva de que Selic talvez, não sei se vai passar dos 15, agora dizem que já não vai mais, mesmo assim o governo tem dado sinais de que parece não ter o controle da máquina pública e também do momento econômico, né? João, eu poderia resumir em uma única palavra: lamentável o modelo de gestão que nós estamos tendo no Brasil nos últimos anos. Essa última invenção do governo federal, apoiada pelo Congresso, em colocar impostos para a população entender, né? Ela está agora colocando impostos sobre as LCIs e LCAs. É uma forma de desincentivar o setor produtivo desse país, afastar investidores e, com isso, diminuir o nível de emprego no momento em que a população
tanto sofre com uma inflação que está descontrolada no país. Então é com muita preocupação que o nosso setor vê essa alternativa do governo. Já fez uma barbeiragem em colocar o aumento do IOF, e agora ele quer desfazer essa barbeiragem cometendo outro crime, que é realmente o aumento, a taxação das LCIs. LCIs são letras de câmbio imobiliárias. Para o ouvinte que ouve e que não aplicou ainda nesse modelo de investimento, é uma forma que o governo e a sociedade construíram conjuntamente para baixar os valores dos financiamentos imobiliários, porque as empresas precisam de recurso para financiar as suas obras e a população. Então, eles investindo nessas letras de câmbio imobiliário, são recursos que são usados como funding para a construção, porque o FGTS tem que a construção, ele foi criado lá por legislação federal há muitos anos, há mais de 50 anos que já existe o FGTS, criado com esse fim de desenvolver a habitação e o saneamento do país. Hoje ele tem sido alvo de ataques de outros setores, como o mercado de automóveis, a própria, como o Carlos Cade também falou aqui, empréstimos consignados. É um absurdo o ataque que se faz ao FGTS, que é o patrimônio do trabalhador brasileiro. Então a gente lamenta profundamente esse momento e espera que o governo tenha um bom senso, que haja uma luz nesse governo. A esperança está no governo ou está, Marcos, no Congresso de alguma forma tentar barrar e frear o que o governo tem acabado fazendo de maneira deliberada, muitas vezes sem ouvir os próprios parlamentares? Eu acho que a sociedade tem que apoiar os parlamentares que foram eleitos com essa finalidade de fazer as legislações. Agora, eu aproveito esse momento para parabenizar aqui o Carlos Cade, presidente do Sinduscom Paraná, que é um dos maiores associados da CEBIC, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e todos os seus associados aqui de Curitiba e região, por proporcionarem esse evento de amanhã, o Construa Sul, que começa amanhã. E por que eu falo isso? Porque nesse momento ele está trazendo 3 governadores. Eu acho que é uma situação ímpar aqui no Paraná. Os 3 governadores vão participar simultaneamente de um evento, e aí nós vamos poder expor para o Brasil modelos de gestões que estão dando certo e que são focados em modelo de meritocracia, de competência, não de apadrinhamento, como a gente tem visto em algumas situações do governo federal. Eu acho que é a hora que a população do Brasil precisa realmente olhar para outros modelos de gestão e de políticos, novos nomes que surgem no país, que são alternativas para esse momento que nós estamos tendo, esse momento de bipolaridade, né? Se você está entre 2 polos hoje, essa polarização não faz bem ao país, e a gente começa a ver, quem sabe, daqui desse encontro sai uma carta de Curitiba com propostas da construção civil para o final desse governo agora, que a gente espera realmente que ele tenha uma luz, porque realmente é lamentável o momento que nós estamos atravessando. Ô Carlos, aproveitando para perguntar para você, quando a gente olha, né, dentro desse contexto econômico atual, desafiador, né, já há um comprometimento, ou o setor olha com um comprometimento no resultado que se imaginava entregar este ano. A gente já observa isso, como tem sido a queixa dos setores, né, ou melhor, dos associados ao Sinduscom, e de que maneira vocês têm acompanhado isso na prática, no dia a dia? Eu acho que uma das características principais do nosso setor, João, é de buscar se queixar pouco e sair para soluções. Resiliente. Então, desde a época, a gente que já tem uma certa idade aí, plano Collor, plano Bresser, plano Cruzado e plano Real. O Real, né, por último. O setor sempre foi a cada dificuldade se unindo e dando soluções. Então,
Há sim uma preocupação muito grande. Você vê aí a incoerência, enquanto o nosso presidente aí não vai entrar nesse jogo fla-flu, um versus o outro, mas analisando o fato, enquanto nosso presidente questionava o aumento de juros, hoje ele mesmo com o IOF está sendo quase um aumento de juros. Ele pedia para baixar juros, mas cria imposto sobre a operação financeira. Então é um negócio que na cabeça nossa confunde um pouco. É uma incoerência. Baixa juros, mas aumenta imposto sobre a operação financeira. Dificultando ainda mais o acesso ao crédito. Então, e a gente vê... O crédito mais caro, né? E a gente vê países de sucesso aí no mundo, como a Alemanha, como o Japão, que partem do princípio que a população tem de poupar. O nosso caso, a população tem de gastar. Eu nunca vi esse tipo de coisa para a economia andar. Quer dizer, não é produzir, é gastar. Mas, tirando isso, o que eu vejo é o seguinte: nós vamos dar um jeito. Nós já estamos procurando saídas. A cada dificuldade, como o Marco falou, foi criada a LCI, quando diminuiu o financiamento. Então, o setor nosso é resiliente, como você disse, e vai sempre arrumar uma saída. Há preocupações, mas isso a gente discute e procura soluções. Isso é o que caracteriza principalmente o nosso setor. Não é um muro de lamentações. Você que está nos acompanhando pela rádio e internet, a gente está conversando com o Carlos Cade, presidente do Sinduscom Paraná, e com o Marcos Mauro, que é vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil aqui para a região sul. Marcos, já caminhando para o final aí da nossa entrevista, do evento Construa Sul, né? Que temos começando amanhã com a presença desses 3 governadores da região sul, Ratinho Júnior, Jorginho Melo, Eduardo Leite. O que está previsto, né? O que deve acontecer nessa questão das discussões e o que a gente tem observado, que você mesmo comentou, que é possível sair desse evento, um manifesto, algo nesse sentido, para que de fato se chame a atenção para os próximos passos ou o rumo que estamos tomando? Exato. Bom, João, primeiro eu quero me desculpar com o amigo ouvinte, porque a gente vem com esses números de câmbio, como é que está o câmbio. Então, a LCI e a LCA são letras de crédito, e não de câmbio, como eu mencionei, mas dando sequência do evento em si. Eu acho que a perspectiva que a gente tem é realmente, estão vindo empresários de todos os estados do Brasil, da federação, estão todos reunidos aqui em Curitiba, como o Cade mencionou. Essa semana, Curitiba é a capital da construção no país, e nós vamos ter a perspectiva das conexões entre o setor público e o setor privado. A sinergia que esses setores podem ter para promover o desenvolvimento, porque a construção civil, João e amigo ouvinte, a construção civil ela movimenta simultaneamente 97 setores da atividade econômica desse país. É um setor transversal, prestando serviço e recebendo serviço de outras áreas da economia. E o que nós esperamos é realmente isso, é ouvir modelos de gestão, propostas que estão sendo implantadas aqui na região sul e que são modelo para todo o país, parcerias que deram certo aqui na região sul, parcerias público-privadas que tão bem foram executadas aqui, concessões que foram tão bem executadas pelos estados Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esse é um primeiro momento político que nós vamos ter, exatamente para a gente ter uma perspectiva do ano que vem. O ano que vem é um ano importante para o Brasil, com eleições para o executivo. E no período da tarde, nós teremos então o momento de mostrar os cases de sucesso da região. Então nós teremos 3 exposições de cases de empresas, uma do Paraná, uma do Rio Grande do Sul e uma de Santa Catarina, mostrando projetos diferenciados que servem como modelo, como réplica para o Brasil como um todo. Eu acho que vale a pena você que ainda não se inscreveu, entrar no Construa Sul. É um evento gratuito
tá? Promovido pelo Sinduscom aqui do Paraná, junto com as outras 30 entidades da construção aqui no sul do país. Então, realmente, isso mostrou a sinergia que esse setor tem, porque foi um trabalho assim, a gente herculano aqui do nosso amigo do CAD, dele conseguir trazer esse pessoal todo para o sul e conseguir colocar junto no mesmo ambiente, no mesmo palco, 3 governadores que têm uma expressão muito grande no país hoje, são expoentes da política do país. E na sexta-feira encerrará com um debate sobre as habitações de interesse social, e aí nós teremos a participação de novo do setor público através do secretário de Habitação do Estado do Paraná, o Jorge Lange, e teremos o presidente de uma das maiores consultoras do Brasil, a MRV, o Eduardo Fischer, que estará aqui trazendo as perspectivas do setor privado e dando a visão do lado privado de melhorias que o possível novo governo que se criará para o Brasil no ano que vem, ele tem que abordar para a construção civil, porque hoje a região sul representa o segundo maior PIB, o segundo maior número de lançamentos do mercado imobiliário no Brasil está aqui, e grandes obras de infraestrutura. O Paraná é um exemplo disso, é um canteiro de obra. Eu falo porque sou da região de Maringá, e quando a gente está na região, a gente vê o desenvolvimento na área rodoviária, na área de saneamento. Então, realmente, são modelos que devem ser replicados no Brasil, porque aqui deu certo, e a gente tem consciência que no restante do Brasil, com essa responsabilidade que é aplicada pelos governantes aqui do Sul, as coisas tendem a dar certo no restante do Brasil. Cade, para encerrar, do alto padrão a moradias de habitação social, não faltam exemplos, e o próprio mercado ou o restante do Brasil pode se valer, né? Como o Marcos comentou, dessa experiência e desse know-how que o Paraná tem conseguido mostrar, e é vitrine sem dúvida nenhuma, né? Podem olhar para o que estamos fazendo aqui e replicar adaptando à realidade local, sem dúvida. Como exemplo mais pontual aí tem esse lançamento que foi o da Casa Fácil. Uhum. Que é um programa que já está sendo copiado por 14 estados brasileiros, e o Paraná lançou isso em conversas com o Sinduscom. Arrumamos um caminho que possibilitou até o presente momento a entrega de 110 mil unidades de interesse social, que são unidades que o fundamental quando você vê a entrega dessas unidades é você ver a realização de pessoas que achavam muito distante o sonho da casa própria, e você conseguir fazer isso de uma forma concreta. Isso é um exemplo para o Brasil, e pontual que eu estou dando aqui do Paraná, na habitação de interesse social. E nós vamos ter oportunidade de mostrar que os nossos governadores não ficam ligados nesse fla-flu da política nacional. Em si, eles buscam soluções para os problemas que se apresentam nos seus estados. Então é isso. Obrigado, João. Quero aqui agradecer ao Carlos Cade, presidente do Sinduscom, e ao Marcos Mauro, vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção para a região sul. Senhores, obrigado. Ótimo evento. Estaremos lá, claro, trazendo também detalhes sobre a participação dos governadores e o que tem repercutido, sem dúvida, para a nossa grande audiência aqui da Jovem Pan News. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado, João, e aos amigos ouvintes da Jovem Pan. Vamos lá, seguindo agora 10h50.